Boa noite, gente. Então, dando continuidade a combustíveis fósseis, a ideia da aula de hoje é falar só sobre a purificação do petróleo. Porque, vamos lá, quando esse poço de petróleo ele é perfurado e eu encontro o petróleo, o que vai sair junto com esse petróleo? Ele vai sair o gás, né? O gás de petróleo, vai sair o petróleo líquido, vai sair a água que está nesse reservatório de petróleo e vai sair areia também e outros sedimentos, né? Então, o petróleo ele vai sair na forma de uma mistura extremamente heterogênea, onde de forma bem resumida eu posso falar que vai acabar saindo dessa tubulação areia, água e petróleo, tá? O que eu posso pensar inicialmente nessa purificação do petróleo? Eu posso pensar na filtração, né? Se essa mistura, onde o petróleo ele é gasoso e líquido, aonde a água é líquida, se ela passar por um filtro, por um poro, o que eu consigo reter inicialmente é essa areia, né? Então, no final eu vou ter essa mistura ainda heterogênea de petróleo e água. Gente, mistura heterogênea petróleo e água. Então não se misturam. O petróleo é menos denso do que a água, então o petróleo fica por cima da água. Eu posso utilizar como recurso para separar esse petróleo um processo de decantação, né? É lógico, não é esse tipo de equipamento que eu vou utilizar no poço de petróleo. É algo muito maior. Mas a ideia é exatamente a mesma. O que eu vou qual o recurso que eu vou utilizar, qual a propriedade física que eu vou utilizar para separar essa mistura heterogênea água e petróleo. O fato da água decantar em relação ao petróleo. O fato da água ter uma densidade maior. Então, pela diferença de densidade, eu consigo abrir essa torneira, liberar essa água e fechar a torneira quando for sair o óleo. Então, por um processo de decantação, eu consigo separar o petróleo da água. Novamente, gente, esse aparelho, esse funil de decantação ou funil de bromo, ele é utilizado em laboratório para misturas heterogêneas entre líquidos, como o petróleo e a água, mas para uma mistura em pequena escala, né? Uma mistura de 1 litro, uma mistura de meio litro. Aqui eu estou falando de volumes imensos de petróleo, de toneladas de petróleo. Então, a ideia é a mesma, o equipamento ele é outro, tá? Mas pelo processo de decantação, eu consigo remover o petróleo, separei a água e separei o petróleo. Gente, vamos lá. A gente já comentou que o petróleo é uma mistura extremamente complexa. Se eu pegar só o petróleo líquido, ele é uma mistura homogênea de pelo menos na ordem de milhares de componentes de hidrocarbonetos formando esse petróleo. Então, o que eu tenho no petróleo, pelo menos eu vou pegar como exemplo o petróleo líquido, não o petróleo gasoso. Eu ainda tenho uma mistura, só que agora uma mistura homogênea, né? Como ela é uma mistura homogênea, eu posso utilizar um processo de destilação fracionada, que eu vou explicar nessa aula como que é esse processo físico, como que é essa separação física, né, dessa mistura homogênea, e eu consigo remover a gasolina, consigo remover, por exemplo, o querosene, consigo remover o diesel, consigo remover uma série de outros materiais que têm aplicação na indústria, que são derivados do petróleo. Mas, gente, dessa destilação fracionada, que é uma separação de misturas, a gasolina, o querosene e o diesel ainda são misturas homogêneas. Então eu vou ter misturas menores, mas ainda são misturas homogêneas. Só para a gente falar um pouquinho da destilação, para falar da destilação do petróleo.
em si. Vamos lá. Destilação ela pode ser simples ou fracionada. Uma destilação simples é quando tem uma mistura homogênea formada por componentes em estados físicos diferentes, tipo a água líquida consegue dissolver o NaCl, que é um sólido. Dessa mistura água-NaCl, eu tenho uma mistura homogênea. E quando é uma destilação fracionada? Quando eu também tenho uma mistura homogênea, só que a mistura é formada por componentes no mesmo estado físico. Então, por exemplo, a água mais o álcool, eu tenho uma mistura homogênea, só que ambas, antes de serem misturadas, eram líquidas. Por que eu tenho essa diferença de destilação simples e fracionada? Porque quando eu tenho uma mistura em estados físicos diferentes, o ponto de ebulição ele tende a ser muito maior a diferença entre o ponto de ebulição da água, por exemplo, que é 100 graus, e do NaCl, que é acima de 1000 graus. Então existe uma diferença muito grande. Na destilação fracionada, não. Como essa mistura ela é oriunda do mesmo estado físico, a ideia é que eles tenham pontos de ebulição muito próximos. Por exemplo, a água 100, o álcool muito próximo de 70. Tá? Então, por isso que existe técnicas diferentes ligadas à destilação. Tá? Falando um pouquinho da simples, porque a fracionada ela é destilação simples com um equipamento a mais, que é o que vai ser utilizado em seguida para poder separar também o petróleo. Então, destilação simples é o seguinte, eu já falei, né, que existe uma diferença muito grande no ponto de ebulição. No caso ali eu coloquei até o ponto de fusão do NaCl, olha, a água chegou a 100 graus, está ebulindo. O NaCl ele só vai se tornar um líquido a 800 graus, então existe uma diferença muito grande entre o ponto de ebulição dessa mistura. Então, aquecendo essa mistura, a água ela vira vapor, porque tem o menor ponto de ebulição, né? Ela vai entrar em contato com uma região que ela é resfriada, que ela é um condensador, né? O nome já diz qual é a sua utilidade, é condensar o vapor que saiu dessa mistura, nesse caso foi a água, né? Por que ele vai condensar? Porque eu tenho por fora desse condensador circulando água, da torneira mesmo, para poder resfriar essa parte interna. Então esse vapor d'água vira água no estado líquido e ela pinga nesse outro recipiente, nesse Erlenmeyer, na sua forma líquida e sem o sal. Então depois de toda a água evaporar, o que eu vou ter no recipiente, nesse balão de fundo redondo, é o sal, e o que eu vou ter nesse recipiente, nesse Erlenmeyer, é a água líquida. É lógico, esse procedimento ele não garante que nem um pouco de sal passe pelo condensador. Ele passa. Tanto que a água que é utilizada, por exemplo, em farmácia, eu quero comprar água destilada. O que eles vendem é uma água bidestilada. É uma água que passou por um processo de destilação e depois ele passou novamente por outro processo de destilação para garantir que o sal que foi na primeira destilação não vá na segunda destilação. Então eu tenho uma purificação maior. Gente, essa é a destilação simples, pela diferença de ponto de ebulição. Na fracionada eu tenho o mesmo objetivo, separar uma mistura homogênea pela diferença de ponto de ebulição. Mas como essa mistura, por exemplo, água e etanol, o ponto de ebulição eles são muito próximos, olha, etanol 78,4, água 100 graus. Não é uma diferença de 100 para 1000, tá? É uma diferença de 100 para 78. O que vai acontecer? Quando eu começar a aquecer essa mistura, quem vai para essa coluna de fracionamento, que é essa peça a mais que não tinha na destilação simples?
Quem vai para essa coluna é a água e o etanol. Porque o ponto de ebulição, ele não é o ponto onde a substância líquida vira vapor. O ponto de ebulição é a temperatura máxima que eu posso aquecer um líquido. Mas esse líquido ele vira vapor numa temperatura abaixo do ponto de ebulição. Tá? Então, quem vai para essa coluna de fracionamento? O etanol e a água. O que eu posso garantir para os senhores é o seguinte: quem vai em maior quantidade é o etanol, porque ele tem o menor ponto de ebulição. Se eu tivesse simplesmente ligado ao condensador, o que eu teria aqui nessa mistura final? Uma quantidade maior de etanol, uma quantidade menor de água, mas ainda teria uma mistura. Para que serve a coluna de fracionamento? Ela vai ser uma barreira a mais para quem tem o maior ponto de ebulição. Uma vez que a água e o etanol viram vapor, eles vão ter que passar por essas barreiras físicas, então vão acabar trocando o calor, vão acabar condensando novamente, e quem tiver o menor ponto de ebulição vai ter a maior capacidade de chegar no condensador e ir para o balão de fundo, para esse balão de fundo redondo. Tudo bem, gente? Então, nesse caso, o termômetro ele é importantíssimo, porque a água é um líquido incolor, o etanol é um líquido incolor, a mistura água e etanol ainda é um líquido incolor. Então, como que eu vou saber que nesse balão só está pingando álcool, ou está pingando etanol em maior quantidade? Olhando para o termômetro. Uma vez que o etanol está chegando em maior quantidade no condensador, o termômetro ele vai medir uma temperatura muito próxima do etanol. E quando essa temperatura começar a subir, significa que boa parte do etanol ele já saiu e quem vai começar a sair em maior quantidade agora é a água. Então está na hora de desligar o meu aquecedor e tirar o meu balão, porque inicialmente essa técnica não garante que a água não passe inicialmente, ela vai passar sim, mas em uma quantidade muito pequena. Tanto que o álcool que ele é comercializado, ele é um álcool 96%, né? E aí tem a ver com com essa destilação fracionada não garantir uma purificação muito grande, e tem a ver com a mistura azeotrópica, que não é o objetivo da aula de hoje, tá? Mas a ideia é entender um pouco sobre a destilação fracionada. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o mundo complexo que é o petróleo, tá? No exemplo anterior eu tinha água e etanol, era uma mistura de dois componentes. O que eu tenho no petróleo? Eu tenho uma mistura de N componentes. O que esse gráfico está mostrando para a gente? Eu tenho um hidrocarboneto com um átomo de carbono, com 2, com 3, com 4, com 5, e assim eu vou aumentando a quantidade de carbonos nesse componente do petróleo. O que eu observo é que é um gráfico que mostra que o aumento da quantidade de átomos de carbono interfere diretamente na temperatura de ebulição. Quanto maior a minha cadeia com átomos de carbono, maior vai ser o ponto de ebulição. Por exemplo, vamos pegar o C2H6, que é o hidrocarboneto. A temperatura de ebulição vai ser uma temperatura abaixo de zero. Se eu pegar o C5, a temperatura de ebulição é uma temperatura um pouco acima de zero. Aqui deve ser 50, então deve ser muito próximo de 35, por aí. Se eu pegar o C10, vai ser uma temperatura acima de 150 graus. E aí vai, gente. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quanto maior a quantidade de átomos de carbono, então esses aqui são hidrocarbonetos, é essa mistura de hidrocarbonetos que forma o petróleo, tá? Então, aumentando a quantidade de carbono, aumenta o ponto de ebulição. E a destilação fracionada, ela funciona pela diferença de ponto de ebulição.
né? Eu vou aquecer, quem tiver o menor ponto de ebulição consegue chegar com maior facilidade no condensador. Mas repare o seguinte, a diferença de ponto de ebulição ela é muito, muito, muito pequena. Tá? E a gente pode conversar sobre essa destilação fracionada do petróleo, que é o objetivo da aula de hoje. Então, lembre o seguinte, qual foi a separação física que eu fiz inicialmente? Separei a areia, separei a água, agora eu quero destilar o petróleo. Tá? Como que funciona essa destilação? É muito parecido com aquele equipamento que eu mostrei, que é utilizado no laboratório. Cachorro latindo na gravação. Mas vamos continuar, gente. O que eu estou mostrando aqui? O petróleo, ele vai passar por uma fornalha. Então, esse petróleo vai ser aquecido. Qual o objetivo do aquecimento? Jogar esse petróleo aquecido na minha coluna de fracionamento. Exatamente igual aquela peça que eu mostrei no laboratório. Uma coluna de fracionamento que o objetivo é quem tiver maior capacidade consegue chegar no topo da coluna de fracionamento. A diferença um pouco dessa coluna para a coluna que eu mostrei, que é usada no laboratório, é o seguinte. Eu tenho várias saídas em alturas diferentes nessa torre de fracionamento, nessa coluna de fracionamento. Quem vai conseguir chegar lá em cima na torre de fracionamento? Quem tiver o menor ponto de ebulição. Quem tiver a menor cadeia carbônica. Então, quem vai sair lá em cima? O gás, porque tem o menor ponto de ebulição. Depois a gasolina, porque tem a mistura de hidrocarbonetos com menor ponto de ebulição do que o querosene, do que o óleo combustível. E lá embaixo, quem não vai ter capacidade de chegar em cima da torre de fracionamento? Resíduos sólidos, tipo parafina, asfalto. Então, o petróleo no estado sólido, ele é o primeiro a ser captado, porque ele não tem condições de chegar em cima da coluna de fracionamento. Então, lembrando que esse petróleo é uma mistura homogênea. Quem tem o menor ponto de ebulição consegue chegar em cima da torre de fracionamento. E esses componentes que eu separei, que têm utilidade comercial, ainda são misturas homogêneas. Por quê? Porque essa mistura ela tem uma diferença de ponto de ebulição muito pequenininha entre um componente e outro. Então, separar essa mistura seria caríssimo e essa mistura já tem a utilidade que eu quero, já serve como combustível. Tá? Galera, então essa foi a aula de hoje e o trabalhinho é só para o final do mês. Beijinho, até a próxima.